A Grécia Antiga. A Grécia Antiga não correspondia a um território unificado, como foi o caso do Antigo Egito, por exemplo, mas a uma cultura, a língua grega, a religião, que nós vamos ver mais tarde, e os costumes, que eram compartilhados por uma grande população espalhada em diferentes cidades e estados. Em relação às condições geográficas da Grécia, o relevo era montanhoso e pouco fértil. Os rios eram parcos e o litoral era recortado por muitas ilhas. Isso tudo impulsionou os gregos para o mar e favoreceu a fragmentação política. A fragmentação política foi uma característica marcante da Grécia Antiga. A formação da civilização grega. Por volta de cerca de 2500 a.C., povos indo-europeus chegaram à região. Eram eles os aqueus, jônios, eólios e dórios. Então, esses são os povos que formaram a civilização grega. Aqueus, jônios, eólios e dórios. O primeiro e mais antigo polo cultural se desenvolveu na ilha de Creta. A famosa lenda do labirinto do Minotauro remonta a esse período. A lenda do Minotauro faz parte da mitologia grega. E a mitologia grega reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos na antiguidade. As imagens se referem à lenda do Minotauro. À direita, o Minotauro e Teseu, o herói grego que foi responsável por matar o Minotauro. E à esquerda podemos ver Teseu com Ariadne. Segundo a lenda, o Minotauro era um ser com cabeça e cauda de touro e corpo de homem, que habitou um labirinto na ilha de Creta. O Minotauro teria nascido quando seu pai, futuro rei de Creta, fez um pedido ao deus dos mares, Poseidon. O pedido foi que ele, Minos, queria ser rei de Creta. Poseidon disse então que enviaria a Minos um touro dos mares e que esse animal deveria ser sacrificado como oferenda. Quando o touro surgiu dos mares, Minos não teve coragem de sacrificar o animal, pois o achou muito lindo. Substituiu o animal por um de seus touros, esperando que Poseidon não notasse a diferença. Porém, Poseidon percebeu que fora enganado e decidiu castigar Minos. Decidiu não lhe tirar o trono. Poseidon fez com que a mulher de Minos, Pasífae, se apaixonasse pelo touro, sendo que dessa união nasceu o Minotauro. Com medo e desprezo pelo filho de sua esposa, porém sem coragem para matá-lo, Minos mandou construir um labirinto abaixo de seu castelo para prender o Minotauro. Anos mais tarde, Minos derrotou Atena em uma guerra que lhe custou um dos filhos. Atena, como vingança, ordenou que todo ano fossem enviados 7 moças e 7 rapazes atenienses para o labirinto. Após 3 anos de sacrifícios, um jovem de nome Teseu decidiu enfrentar o Minotauro voluntariamente. Ao chegar ao palácio, se apaixonou por uma das filhas do rei, Ariadne. Ariadne, correspondendo à paixão de Teseu, entregou a ele uma espada mágica para matar o Minotauro e também um novelo de lã para ele encontrar o caminho de volta. Isso porque todos que entravam no labirinto ficavam perdidos. Teseu ficou algum tempo à procura do Minotauro, pois teve que ser cauteloso para não ser pego de surpresa. Quando ele avistou o Minotauro atacando um dos atenienses, apunhalou-o por trás, matando-o. Após isso, o Teseu resgatou os atenienses, voltou pelo caminho da entrada do labirinto, usando o novelo de lã, e encontrou sua amada Ariadne. O Minotauro, uma das figuras mitológicas mais conhecidas, e foi contada de geração por geração para as crianças gregas aprenderem a respeitar os deuses.
Fantástico, não? O próximo período da história grega é o chamado período homérico. Isso porque as informações acerca deste período foram obtidas por pesquisas arqueológicas e pelas obras atribuídas ao poeta Homero. Homero é o autor de A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta a Guerra de Troia. Isso porque os gregos chamavam Troia de Ilion. Daí vem o termo Ilíada. Já a Odisseia conta as aventuras de Odisseu, daí o nome, chamado também de Ulisses, rei de Ítaca, e suas aventuras de volta ao lar, depois de 10 anos da Guerra de Troia, de volta para sua amada Penélope. Falando na Guerra de Troia, esse conflito durou 10 anos. Ocorreu no período de domínio dos aqueus, um dos povos que formaram a civilização grega. Os gregos conquistaram Troia neste conflito que durou tanto tempo. Sobre a Guerra de Troia, vou destacar alguns pontos importantes. Vamos lá? Vejamos a causa da Guerra de Troia. O que ocasionou essa guerra que durou 10 anos foi o rapto de Helena, rainha de Esparta, casada com Menelau, por Paris, príncipe de Troia. Observem que a palavra rapto está entre aspas, porque a história dessa guerra ela foi retratada por vários filmes. Aí na imagem podemos ver as cenas do filme Troia. E tem também o Helena de Troia. O início da guerra é narrado nesses dois filmes de formas diferentes. Em Troia, o aspecto político que originou o conflito está mais presente. Já em Helena de Troia, a causa do início do conflito tem uma explicação mitológica. Mas em ambas as versões, o amor proibido de Helena, casada com Menelau, pelo príncipe troiano Paris, originou este conflito. Os gregos contam que Eris, deusa da discórdia, introduziu uma maçã de ouro como inscrição, a mais bela, e que 3 deusas discutiram sobre para quem seria essa maçã. Atena, deusa da sabedoria, Hera, esposa de Zeus, e Afrodite, deusa do amor. Atena teve a ideia de escolherem um mortal para decidir qual das 3 era a mais bela. Ao invés de deixarem que esse mortal escolhesse por si mesmo, cada uma das deusas resolveu oferecer um presente, um suborno para esse mortal. O nome do mortal era Paris, príncipe de Troia. Hera ofereceu riqueza e poder. Atena ofereceu fazer de Paris o homem mais sábio do mundo. E Afrodite ofereceu o amor da mulher mais bonita do planeta. Paris quis ver quem seria essa mulher e, ao ver Helena, escolheu Afrodite e entregou a ela a maçã. Na imagem, cenas do filme Troia, à esquerda, Brad Pitt interpretando Aquiles e à direita, Eric Bana interpretando Heitor, meu personagem favorito, e Orlando Bloom interpretando o príncipe Paris. Na imagem, à esquerda, a atriz que interpretou Helena de Troia. E à direita, o casal que provocou os 10 anos de conflito, Paris e Helena. Nessa guerra surgiram muitas expressões, mas 2 expressões marcantes são presente de grego e calcanhar de Aquiles. Presente de grego refere-se ao estratagema que Ulisses, rei de Ítaca, sugeriu para que se acabasse logo com a guerra. Ulisses deu a ideia de dar aos troianos um enorme cavalo de madeira cheio de soldados gregos dentro. Isso porque as muralhas de Troia eram intransponíveis. Os troianos iriam acreditar que os gregos tinham desistido da guerra e foram embora, deixando o cavalo como presente.
Eles iriam colocar o cavalo para dentro dos portões da cidade e de madrugada os soldados sairiam do cavalo e abririam os portões. Os gregos finalmente iriam entrar em Troia e conquistá-la. E de fato foi o que ocorreu. Daí a expressão presente de grego, que significa presente ruim. A outra expressão é calcanhar de Aquiles, se refere ao semideus Aquiles. Os gregos contam que Aquiles, quando ainda era uma criança, foi mergulhado nas águas do rio Estige pela mãe Tétis para lhe dar imortalidade. Mas como ela o segurou pelos calcanhares, esta parte do seu corpo ficou vulnerável. Durante a conquista de Troia, Paris atirou suas flechas nos calcanhares de Aquiles. A expressão calcanhar de Aquiles é utilizada até hoje e significa ponto fraco. Fica aí então 2 dicas para essa quarentena: Helena de Troia e o filme Troia com Brad Pitt. Período arcaico. O período arcaico foi marcado pela formação das polis, as cidades-estados independentes da Grécia, autônomas, como se fossem mini-países. Na Grécia, constituíram-se mais de 100 cidades-estado, com organização política e socioeconômicas próprias. As 2 principais polis foram Atenas e Esparta. Vamos analisar as 2 principais polis, Atenas e Esparta. Em relação ao sistema político, Atenas desenvolveu o sistema democrático. Democracia é uma palavra de origem grega que significa governo da maioria, governo do povo. Apesar disso, acompanhe comigo embaixo da tabela. Democracia significa governo do povo. Entretanto, a democracia ateniense era excludente. Por que excludente? Porque mulheres, escravos e estrangeiros, ou seja, quem não era ateniense, não eram considerados cidadãos. Então, somente homens livres atenienses é que participavam da democracia de Atenas. Em relação ao sistema educacional, em Atenas se desenvolveu o sistema voltado para a cultura, para a filosofia. Já em Esparta, o sistema político era oligárquico. Oligarquia, palavra grega que significa governo de poucos. Em Esparta, os militares detinham o poder político. O sistema educacional espartano era militarista. Aí na imagem vemos a cena do filme 300, outra dica de filme. Esse filme mostra a famosa batalha entre os 300 espartanos do rei Leônidas contra o poderosíssimo exército persa do rei Xerxes. Este filme retrata bem a educação espartana e mostra, logo no início, que quando as crianças nasciam, elas eram analisadas pela sociedade, pelos adultos. E se elas tivessem algum defeito físico, elas eram jogadas no abismo. Para os espartanos, as mulheres deveriam ser saudáveis para gerar filhos saudáveis. E os homens deveriam ser saudáveis para serem futuros bons soldados. Pessoas que não se adequassem a esses padrões eram descartadas. A prática do infanticídio era apenas o início da educação espartana. A educação espartana era focada no militarismo, na disciplina e na obediência completa. Depois de passar os primeiros 7 anos de vida com a família, os meninos eram enviados para centros de treinamento para serem educados e transformados em guerreiros. Até aos 11 anos, o jovem espartano passava pelo primeiro ciclo, em que recebia o treinamento militar básico. O menino aprendia a manejar lanças, espadas, escudos, praticava esportes como corrida e natação. A cultura não era considerada importante. O foco era a obediência e não aprender a ler e escrever. Eles aprendiam as letras quanto fosse necessário. Todo o restante do treinamento era direcionado para a resposta rápida aos comandos: resistência,
força e vitória nas batalhas. O objetivo da educação espartana era deixar os meninos duros, resistentes, no melhor de sua forma física, para serem ótimos soldados. Período clássico. A Grécia em guerra. As polis costumavam travar guerras entre si, mas quando eram ameaçadas por um inimigo externo, elas se uniam para poder combater esse inimigo. Um exemplo disso, como retratado no filme 300, foram as chamadas guerras médicas, nada a ver com medicina. Os persas eram chamados pelos gregos de medos, daí o termo guerras médicas para se referir às guerras entre os gregos e os persas. A Guerra do Peloponeso opôs gregos contra gregos. Essa guerra, que envolveu todas as polis, de um lado apoiando Atenas e do outro lado apoiando Esparta, acabou sendo responsável pelo enfraquecimento de todas elas. As polis acabaram sendo conquistadas pelos macedônios de Alexandre o Grande. A mistura da cultura oriental dos macedônios com a cultura grega é chamada de helenismo. Então, para poder frisar, a Guerra do Peloponeso, que envolveu todas as polis, de um lado, algumas polis apoiando Atenas, e do outro lado, outras polis apoiando Esparta, acabou enfraquecendo todas as polis. Esparta venceu a guerra, mas todas as polis saíram perdendo, porque enfraquecidas, elas não tiveram força para resistir aos avanços dos macedônios de Alexandre o Grande, de Alexandre Magno. E a mistura cultural de gregos e macedônios deu origem ao chamado helenismo. Legado cultural grego. A religião grega era politeísta, também era como a religião egípcia antropomórfica, porque seus deuses, criaturas, semideuses têm aparência humana ou representação de mistura de seres humanos e animais. Os deuses, como eu acabei de falar, tinham aparência e sentimentos humanos. Para que vocês possam entender melhor, o Deus dos cristãos ele é considerado perfeito e santo, sem nenhum tipo de pecado. Os deuses gregos, eles tinham os mesmos defeitos, os mesmos sentimentos que nós seres humanos. Sentiam amor, paixão, ódio, raiva, ira. Sentimentos que na cabeça dos cristãos são incompatíveis com o seu Deus. Cada polis grega tinha o seu Deus protetor. Em Troia tem uma cena que os espartanos profanam o templo de Apolo, porque era o Deus protetor de Troia. O conjunto das divindades e mitos deu origem à mitologia grega. A mitologia buscava explicar a origem das coisas. Isso antes do advento da filosofia, que passou a dar uma explicação racional para a origem dos fenômenos. Na ilustração podemos ver alguns dos chamados deuses do Olimpo. Olimpo era a morada dos deuses. Temos aí os deuses principais: Zeus, Hera, Ares, Poseidon, Artemis, Apolo, Atena, Afrodite, Hefesto, Hércules, Heracles, Hermes e Hestia, entre tantos outros deuses, semideuses e criaturas que formam a mitologia grega. Nas artes podemos destacar o teatro grego, que deu origem aos gêneros clássicos do teatro, a comédia e a tragédia. Observe a ilustração. Trata-se de Jocasta e seu filho Édipo. Ao lado, à direita de vocês, está uma cena da novela Mandala, que pegou a história de Sófocles, Édipo Rei, que conta a história de Jocasta e seu filho Édipo, nessa novela. O curioso é que Vera Fischer e o Felipe Camargo, que interpretaram mãe e filho na novela, se relacionaram na vida real. É como se a mitologia grega tivesse ganhado vida. É da história de Édipo Rei que surgiu a expressão muito usada na psicologia, o complexo de Édipo.
Na tragédia de Sófocles, o protagonista Édipo é condenado à morte quando ainda era um bebê. Seu pai, o rei Laio, tinha ouvido do oráculo de Delfos que Édipo algum dia o mataria e iria se casar com a própria mãe Jocasta. Perturbado com a profecia do oráculo, Laio julgou que a melhor solução seria matar Édipo antes que a profecia viesse a se concretizar. Enfim, Édipo não é morto, cresce, acaba se casando com a própria mãe sem que esta soubesse que se tratava de seu próprio filho. O final dessa história, obviamente, é uma tragédia. Na escultura destacou-se Fídia, que embelezou Atenas com estátuas e monumentos. Nas ciências, podemos destacar a matemática e a física, além da própria história, com Heródoto, que é o pai da história. Pitágoras, na matemática, elaborou o teorema que descreve a relação das medidas de um triângulo retângulo. Euclides criou as bases da geometria e Arquimedes descobriu os princípios da alavanca e da roldana e formulou leis de flutuação dos corpos. A base da filosofia ocidental é grega. Podemos citar, por exemplo, Tales de Mileto, que deu início ao pensamento filosófico, Protágoras, que foi o expoente dos sofistas, Sócrates, que acreditava que a reflexão e a virtude eram fundamentais à vida, Platão, que defendia que os filósofos deveriam libertar os homens das impressões sensoriais para que os homens percebessem a realidade das coisas, que estaria no plano das ideias, e, por fim, Aristóteles, que sistematizou os princípios da lógica e denominou-os analítica. Procurou demonstrar racionalmente a existência de Deus, o primeiro motor imóvel. Podemos citar ainda como legado cultural grego a democracia. O alfabeto que nós utilizamos, ele foi desenvolvido pelos gregos a partir do alfabeto fenício, e depois os romanos pegaram o alfabeto grego e desenvolveram. Podemos citar ainda os Jogos Olímpicos. As Olimpíadas eram realizadas com uma forma de homenagear Zeus, Deus Supremo do Olimpo, e também para confraternizar as polis. Enfim, ficaríamos horas e horas falando sobre o legado cultural dos gregos para a cultura ocidental, não é mesmo?